Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando você está assistindo essa videoaula. Sejam muito bem-vindos para a nossa segunda videoaula sobre inglês, para a gente conseguir dar uma relembrada, olhar um pouquinho, botar em prática antes de nos fazer a provinha querida, bendita do SAT, para não errar em bobeira, né? Um negócio como concordância verbal é muito simples no inglês, vai ter bastante coisa repetida, coisa que você já escutou, mas é sempre bom dar uma relembrada para não ficar boiando na cabeça e perder ponto por nada. Então, vamos começar. Concordância sujeito-verbo. Que nem eu disse, concordância verbal. É basicamente a forma como o verbo se molda ao sujeito da frase. Começando aqui pela diferença entre número e pessoa. Um sujeito no plural vai ter o seu verbo no plural, um sujeito no singular vai ter o seu verbo no singular. E na questão dos sujeitos definidos, que nem eu trouxe aqui do lado uma comparação com o português, a única mudança que nós temos ocorre principalmente no terceira pessoa do singular, que seriam he, she, it, ele, ela, e ele e ela para coisas não humanas, cachorro, objeto, outros animais. Como a gente pode ver aqui com o exemplo do speak, he, she, it, adiciona-se o szinho no final, e a gente vai ver algumas regras sobre esse sufixo aqui, que seria he speaks, she speaks, it speaks, em comparação com o verbo normal nos outros sujeitos. We speak, you speak, they speak. Aqui um pouquinho quanto às regras básicas do presente. O verbo muda principalmente na terceira pessoa do singular, que não havia dito. Verbos terminados com o, ch, sh, ss ou x, adiciona-se um es no final, como é o caso do go, vira goes, do, vira does, watch, vira watches. Mudanças com o y. Quando você tem uma consoante e um y no final, consoante mais y nessa ordem, troca-se o y por es, como é o caso de studies, ou quando se tem uma vogal mais um y nessa ordem, adiciona-se só o szinho no final, como é o caso de play, que vira plays. Salvos as demais terminações, existem algumas outras mudanças, como é o caso do es, s e es. Existem outras terminações de verbos, só que daí eles mudam cada um de um jeito diferente. A gente vai ver também futuramente nesse slide ainda sobre verbos regulares, que daí só Deus na causa. Lembre-se, não tem uma lógica. Mas seguindo, deixar isso aí para daqui a pouquinho. Tempos verbais com a alteração por tempos verbais. Eu trouxe aqui o exemplo do passado simples, present continuous e present perfect, que seria passado simples, algo que já aconteceu, está no passado, não volta mais, foi. She worked, they worked. Acontece a adição do ed no final, que simboliza o verbo no passado. Present continuous, que é algo que está acontecendo no exato momento que está sendo falado. Então, he's eating, they are eating. Adiciona-se o ing no final do verbo. E o primeiro, no caso aqui o verbo to be, ele é conjugado no plural, no singular, dependendo do seu sujeito. E present perfect é algo que aconteceu no passado, mas que continua influenciando o tempo presente. Com os exemplos aqui de frase, nós temos she has worked, they have worked. Esse have é a única coisa que muda nesse aqui, porque como ele já está sinalizando essa mudança, não precisa passar por outro verbo, até porque ele vai estar no passado. Como vocês podem ver, terceira pessoa do singular, o have virou has, e na forma normalzinha do verbo é só have mesmo. Agora vem a parte chata. Verbos regulares. São verbos
que não seguem a conjugação padrão, como adicionar ed no final. Ou a outra mudança no past participles. Eles são únicos e precisam ser lembrados para usá-los corretamente. O caso mais famoso, todo mundo conhece, é o maldito do verbo to be, que é o verbo ser. Am, you, am, is, are, were, been é completamente diferente para toda forma que você for usar. E que nem o verbo to be você vai ter que lembrar de bastante coisa. Por mais que, na maioria das vezes, como o SAT é um verbo, o SAT é uma prova bem direta, dá de você escavuncar, usar as próprias respostas do teste para achar uma resposta certa. É sempre bom saber. Por exemplo, aqui alguns verbos bem usados. Go, que virou went, que é gone. Eat, ate, eaten. See, saw, seen. O do no passado, que é did, depois done. Entre vários outros verbos. Isso aqui é só um pequeno exemplo. Se você pesquisar, por exemplo, no Google lista de verbos regulares, você vai ver, tem bastante, é de bem fácil acesso, você consegue só pesquisando no Google de imagens, se você quiser ir mais a fundo, você consegue achar listas mais completas. Mas não tem como trazer tudo isso aqui, porque senão seria uma videoaula gigantesca só falando dessa parte. Continuando, sujeitos compostos seriam os ligados por and. Nesse caso, existem exceções, que nem tudo em inglês, mas elas são quando se passa a ideia de uma unidade. Quando se tem uma frase, por exemplo, Jack and Jill go to school, você está levando em conta duas pessoas. Então, que normalmente seria Jack, ele, ou Jill, ele, junto, vira eles, porque são duas pessoas. E eles não é terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do plural, o verbo fica no plural. A forma incorreta seria Jack and Jill goes to school, que seria se fosse ele, ela ou ele, ela para algo que não é um ser humano. Seria Jack goes to school, aí estaria certo, mas como é Jack and Jill, vira eles, que seria they, ou seja, plural. E a exceção, que eu tinha falado um pouquinho mais cedo, que é quando dá a ideia de unidade. Por exemplo, peanut butter and jelly is my favorite snack. Ele está falando de peanut butter e jelly juntos, como uma coisa só. Um doce feito de manteiga de amendoim e geleia. Não as duas coisas separadas. Agora, sujeitos unidos por or ou nor é o que for mais conveniente para o verbo. Basicamente, o que estiver mais perto dele. A gente tem aqui dois exemplos que é de um entendimento bem fácil. Either the teacher or the students are ready. Aqui nós temos dois sujeitos, teacher e students. E como o students está mais perto do verbo, é ele que o verbo vai seguir. Então, students é no plural, verbo no plural. Aqui no exemplo 2, either the students or the teacher is ready. Teacher é um pronome definido no singular. Temos verbo no singular. Sujeitos coletivos são que nem a gente tem no português: manada, cardume, família, coisas que juntam vários seres de um mesmo grupo em uma palavra só. E geralmente é usado o singular, que trata-se como uma coisa só, trata-se como uma unidade. Alguns exemplos dessa palavra temos family, audience, crew, group, class, staff e vários outros. Agora, pronomes indefinidos são aqueles que não indicam exatamente a quem você está se referindo. Você fala he, ele, está apontando para alguém, está falando quem. She, a mesma coisa. It, a mesma coisa.
Mas quando você trata com palavras como everyone, todo mundo, você não está apontando uma pessoa específica. Each, cada, você não está apontando uma pessoa. Mesma coisa para nobody e someone, que é ninguém e alguém. Você não está apontando diretamente a quem está se referindo a sua frase. E nesse caso, usa-se os como singulares. Então, everyone loves music, com um Szinho no final. Each student has a book, have, vira has. Nobody wants to fail the test, wants, com um Szinho no final. E someone is knocking at the door. Someone, alguém, indefinido, então, verbo no plural. No plural não, perdão, no singular. Agora, there is, there are. Quando tem uma frase com there, que indica um assunto, there ou here, sempre leva-se em conta o que ele está falando. No caso, there is a cat. Cat é it. Se é it, então verbo no singular. Ele dá meio que uma invertida, percebem? Normalmente seria sujeito, verbo. Mas nesse caso, como ele está falando de um assunto, com a adição do there, ou alguns casos here, o verbo acaba vindo antes, mas do mesmo jeito ele segue o sujeito, sempre vai seguir o sujeito, independente da forma como tiver escrito. Aqui temos a diferença no singular, there's a cat, no plural, there are 3 cats. Que, como eu disse antes, cat normalmente é ele, 3 cats é mais de um gato, é eles. E, para terminar, temos substantivos plurais que parecem estar no singular. Isso é meio confuso, mas com alguns exemplos vocês vão entender. Por exemplo, temos aqui police, people, cattle e clothes. Police parece muito que ele está falando de um singular. Seria policial. Mas policial em inglês é police officer. Police refere-se à polícia, o órgão polícia do Estado. Então acaba ficando no plural. The police are investigating. People também é o plural de person. Então, como o substantivo é plural, não está colocado no plural, como é o caso de cats, que vira cats. Ele não tem uma pequena mudança, ele é diferente mesmo. Person e people é bem diferente. Police officer, não preciso nem dizer. Cattle, que é gado, ele está tratando como o gado, o plural de boi, no caso, não o coletivo. E clothes é um caso bem diferente, porque clothes é mais uma construção histórica. Teria inicialmente a palavra cloth, que é pano, que, bom, roupas são feitas de pano, então ficou clothes com o decorrer do tempo. E ele não se trata, por conta disso, de uma peça de roupa, não é camisa, clothes, ele tá falando do seu conjunto de roupas, do seu outfit inteiro. Por isso que ele fica no plural. E muito obrigado pela atenção. Por hoje é isso. Tem bastante coisa desse assunto que pode ser estudada mais a fundo, porém não tem como falar tudo em uma videoaula, que nem eu disse, principalmente os verbos irregulares. É algo gigantesco, então isso aqui é só para você relembrar, saber o que estudar e dar uma olhada mais a fundo depois, para conseguir ter mais segurança na hora de fazer o SAT, que nem eu falei no começo. Errar por bobeira te salva não, né? Te ferra no futuro, porque quanto mais dessas questões fáceis você acertar rápido, mais tempo você tem para fazer as questões difíceis. Então, não é sobre acertar, é sobre dominar essa questão da língua para conseguir fazer de forma mais rápida
e sobrar mais tempo para fazer as questões que precisam de você ler, se concentrar e ter ali uma jurisdição mais crítica em relação à frase. Por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção. Até a nossa próxima videoaula.